Olá, meus amigos, que Deus abençoe, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos e também a vida de toda a sua família. Bem, nós estamos de volta para dar continuidade ao nosso estudo do livro de Gálatas. Hoje, capítulo 4, né? Vamos continuar falando sobre esta grande obra literária que nos mostra as diferenças entre a lei e a graça e faz com que nós possamos seguir a nossa caminhada de fé com muita segurança, não é? Porque se nós crermos corretamente, nós vamos viver corretamente. É muito importante que nós creiamos, mas creiamos da maneira correta. E qual é a maneira correta? É nós sabermos distinguir as alianças. A aliança da lei, que cumpriu o seu papel, que partiu do Sinai e foi até o Sião, até o Calvário. E após o Calvário, após a cruz, após a ressurreição do nosso Senhor Jesus, nós então passamos a viver uma nova dispensação, uma nova aliança, a aliança da graça. Então, nós precisamos hoje conhecer todos os nossos direitos nesta aliança, né? Esse acordo que Deus fez com o homem e o homem com Deus. Qual é o tipo de relacionamento que nós devemos hoje levar com Deus, para nós podermos desfrutar de todo o sacrifício realizado pelo nosso Senhor Jesus? E é exatamente esses pontos que Paulo ele trata na carta aos Gálatas, porque a igreja da Galácia ela foi criada, ela foi fundada, estabelecida sobre a graça, sobre a fé, no Evangelho. Mas os judaizantes, eles adentraram sorrateiramente no meio dos irmãos, no meio da igreja, e começou a implantar, de uma forma bem sutil, os princípios da lei. E Paulo chama isso de outro evangelho. Paulo chama isso de um engano no meio da igreja, que rouba das pessoas o direito de desfrutarem todos os benefícios que nos foi proporcionado pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. No programa de ontem, no nosso estudo de ontem, nós falamos a respeito da filiação, né? No capítulo 3, nós falamos, por exemplo, sobre Paulo apelando pela experiência dos Gálatas, trazendo para eles aquela reflexão. Vocês receberam o Espírito Santo e os milagres pelas obras da lei? Ou porque ouviram a pregação da fé, expondo Cristo como crucificado? Paulo chamou para essa reflexão. Ele fala sobre a experiência de Abraão, né, que creu e isso lhe foi imputado por justiça. Fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição no nosso lugar, e termina o capítulo 3 falando a respeito de que a lei não pode invalidar a promessa, muito pelo contrário, a lei foi adicionada a fim de que, num determinado momento, Deus pudesse então manifestar o poder dele e cumprir as promessas feitas a Abraão através da pessoa de Cristo. E ele fala sobre isso na tutela da lei, para nos conduzir a Cristo, dizendo o seguinte: enquanto nós somos crianças na fé, nós estamos debaixo da lei. Quando nós amadurecemos e sabemos distinguir o bem do mal e escolher o bem, então, através do Evangelho, nós estamos amadurecidos e não precisamos mais de lei. Por quê? Quem precisa de lei, de regra, são justamente os neófitos, as crianças. O adulto, ele tem liberdade, mas uma liberdade para fazer aquilo que é correto. E o Evangelho e a revelação do Evangelho é justamente para essas pessoas amadurecidas da fé, que sabem como se portar e se conduzir diante de Deus, crendo no sacrifício do nosso Senhor Jesus. Bem, eu enviei para vocês a folha, né, a apostila do capítulo 4, e eu já tenho aqui em mãos, acredito que você também tem aí em mãos, ou né, impresso ou pelo celular. Mas eu queria que você então acompanhasse a leitura, que é um resumo panorâmico do capítulo 4, para então depois nós lermos os temas, né, do estudo de hoje. Vamos lá então. Quarto capítulo. No capítulo anterior, Paulo enfatizou
a imaturidade da lei e a maturidade da graça, afirmando que todos que necessitam de aios, tutores, leis e regras é porque ainda são crianças, né? Ainda são crianças. Neste quarto capítulo, o autor continua sua abordagem sobre os rudimentares princípios da lei e o sobreexcelente princípio do Evangelho. Porém, com ênfase ao fato de que agora os que vivem pela fé em Jesus, além de filhos, ruiós, são herdeiros de Deus, ruiostesia no original. Verdade que é confirmada pelo próprio Espírito Santo que clama, Abba, Pai. Paulo, o fundador da Igreja dos Gentios, insiste em esclarecer para os influenciados pelas heresias dos judaizantes que os ritos estabelecidos na lei consistem em rudimentos fracos, pobres e escravizadores. A perplexidade diante dos fatos exprime sua tristeza em face a uma igreja outrora viva e abençoada pela ação do Espírito Santo, mas que agora, pelo abandono da fé genuína, está se tornando uma filial do judaísmo, permitindo a propagação dos ensinos e costumes exclusivos da antiga aliança da lei. A conclusão do capítulo se dá com uma surpreendente e reveladora analogia sobre um dos acontecimentos mais significativos da Bíblia Sagrada, a história de Sara e de Agar, e o nascimento dos filhos, Isaque e Ismael, que deram origem a duas grandes potências inimigas, israelitas e árabes, judeus e muçulmanos. Os temas do capítulo de hoje: nossa filiação em Cristo, o valor transitório dos ritos judaicos, a perplexidade de Paulo, Sara e Agar, duas alianças. Bem, são estes os temas, né, que nós então vamos abordar no estudo de hoje. Eu gostaria então que você, por gentileza, abrisse sua Bíblia, até creio que você já tenha aberto, Gálatas capítulo 4, para que nós então juntos possamos ler os textos e meditar naqueles pontos importantes que nos ajudam a compreender a aliança da lei, a aliança da graça e a importância de nós hoje estarmos bem centralizados no Evangelho, não é? Bom, você já encontrou? Eu gostaria de pedir então mais uma vez que você declinasse sua cabeça, fechasse os seus olhos, para nós fazermos aqui uma breve oração e pedir ao Espírito Santo que venha nos iluminar, né, para podermos compreender a santa palavra de Deus. Então, feche os seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua presença e na presença da tua palavra. Que o teu Espírito venha iluminar a nossa mente, o nosso entendimento, nos dando compreensão da tua palavra. Nos revela, meu Pai, aquilo que precisamos entender. Nos revela tudo aquilo que precisamos enxergar para nunca mais cairmos, meu Pai, nas ciladas do legalismo. Que o Senhor nos liberte, meu Pai, completamente, definitivamente, de toda a escravidão que é imposta hoje pelas religiões. Que nós tenhamos liberdade no Evangelho, uma liberdade, meu Pai, para te servir e te agradar. Então, te pedimos, nos dê compreensão, nos dê entendimento, ilumina a nossa alma, porque queremos compreender a tua palavra. Meu Deus, abençoe, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Muito bem, então nós vamos ler o texto e vamos então tocar em alguns pontos que nós consideramos assim fundamentais para o entendimento daquilo que nós estamos buscando, que é o entendimento das alianças. Então, capítulo 4, versículo 1 diz assim:
a nossa filiação em Cristo. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, nefiós, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Muito bem. Então, Paulo aqui, na verdade, ele está dando continuidade ao assunto que ele iniciou no capítulo anterior, falando sobre a lei e a graça, sobre como que Abraão, como que o pai Abraão, ele foi justificado pela fé, e justamente a promessa feita a Abraão e ao seu descendente se cumpriria em Cristo, como descendente de Abraão. E que em Cristo nós nos tornaríamos filhos de Abraão, filhos de Deus e descendentes de Abraão para herdarmos as promessas, inclusive o Espírito de Deus. E aqui Paulo então continua, e ele fala então que durante o tempo em que o herdeiro é menor, herdeiro, mas uma criança, né? Nesse caso é o nefiós, uma criança, em nada difere do escravo. Ora, eu pergunto a você, qual o direito de um escravo? O escravo não tem direito, ele é escravo. Então a Bíblia diz que enquanto o filho, o herdeiro, é menor, em nada difere do escravo. Agora veja, o que Paulo realmente está dizendo? Que aqueles que vivem debaixo da lei são crianças, e como crianças são como escravos. Não há diferença entre um herdeiro da lei de um escravo. Ele é herdeiro, mas por ser criança, por ser menor, por ser nefiós, ele não pode tomar posse daquilo que é dele. Diferente daqueles que se convertem a Cristo, que recebem a revelação da graça, né? Porque é onde habita o Espírito de Cristo, há liberdade, mas não a liberdade para o erro, mas a liberdade para agradar a Deus sem imposição, apenas pelo sentimento de reconhecimento e por obra do Espírito Santo. Não é? Veja, pense comigo da seguinte forma, que é a ideia que Paulo está querendo passar aqui. Quando você recebe uma visita na sua casa, eu pergunto, você cria regras para os adultos? Você cria lei para os adultos ou para as crianças? Quando você recebe, por exemplo, uma visita na sua casa, um adulto, eu acredito que você não diga assim para ele, olha, não coloque o dedo na tomada, não coloque o pé no sofá, né? Olha, não deixa cair comida sobre a mesa, não mexa nas facas. Você fala isso para as visitas? Bom, mas se aquele seu visitante tem um filho, uma criança, então é comum que você diga para a criança, olha, toma cuidado, não mexa na faca, olha, não vai ali no quintal, não saia no portão, não mexa na tomada, não coloque o pé no sofá, não é verdade? Porque é uma criança. É isso que Paulo está dizendo. A lei de Moisés, as regras, é porque o povo ainda era criança na fé, eram bebês na fé, e eles demoraram muitos anos para compreender a vontade de Deus, e quando chegou o momento que Deus viu que estava na hora, a Bíblia chama de a plenitude do tempo, como a gente vai ver daqui a pouco, então Deus tirou o povo da lei e revelou o seu Filho Jesus. Mas é importante que você entenda isso, regra, lei, é para criança.
O adulto, ele tem liberdade, uma liberdade consciente. Ele sabe distinguir entre o bem e o mal. Então, uma pessoa convertida, a quem é revelado o evangelho, a quem é revelado a graça de Deus, ele não precisa que ninguém fique dando ordem para ele, não pode isso, não pode aquilo. Ele sabe distinguir o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. E ele, por ser uma pessoa madura, ele diz assim, não vou fazer isso. Isso está errado, não vou fazer. Isso não depende de lei, né? Por exemplo, você não furta, não porque a lei diz não furtarás, é porque você sabe que isso não agrada a Deus. Não precisa de uma lei para você não furtar. Não precisa de uma lei para você não roubar. Não precisa de uma lei amaldiçoando você para você não adulterar, para você não se prostituir. Não precisa de uma lei ameaçando você. Sabe por quê? Porque se você realmente teve um encontro com Deus, se o evangelho foi revelado para você, então você é uma pessoa amadurecida, amadurecida na consciência, capaz de distinguir o bem e o mal e optar pelo bem, porque você é amadurecido. O evangelho, ele é isso, a revelação do evangelho é isso. Ele chega, o evangelho é revelado pelo Espírito Santo para aqueles que já amadureceram. E que agora ele não precisa mais de lei, ele precisa sim é estar em comunhão com o Espírito Santo para cumprir toda a vontade de Deus. Então, Paulo fala sobre isso, né? No versículo 4, ele fala assim, ó, vindo, porém, a plenitude do tempo. E eu queria só refletir um pouquinho com você sobre essa palavra, plenitude do tempo. Plenitude. Eu até anotei aqui, olha. A palavra plenitude é a palavra original pleroma, que quer dizer completo. Pleroma ilustra o navio que está com sua capacidade de carga ou de passageiros esgotada e pronto para partir. Então, quando a Bíblia fala sobre a plenitude do tempo, é que chegou o momento esperado por Deus, o momento da plenitude, né? Deus esperou até que o povo hebreu, eles tivessem amadurecido. E qual é o amadurecimento? Eles chegaram à conclusão de que eles, por si só, pelas suas próprias obras, pela sua religiosidade, pelas suas tradições, não podiam ser salvos. Quando eles chegaram a essa conclusão, pelo menos uma parte deles, esse momento a Bíblia chama de plenitude do tempo, ou pleroma, né? Que é ilustrada por essa ideia do navio. Chegou uma hora que o navio encheu, fecha a porta do navio, agora é hora de partir, né? Então, essa ideia que Paulo dá da plenitude do tempo, é fácil você compreendê-la segundo essa ilustração, né, deste navio. Então, chegou um momento que, chegou aquele ponto que Deus disse, é agora. Agora, então, eu vou revelar o meu filho Jesus ao mundo. E o que acontece? O Espírito Santo faz a obra na vida de Maria, Maria fica grávida, né? Concebe pelo Espírito Santo, depois ela dá luz e nasce o Salvador através dela. Esse momento em que Deus oferece o próprio Filho para salvar a humanidade é chamado a plenitude do tempo. O momento que Deus disse, chegou o momento do homem conhecer a minha salvação. Isso não havia na lei. Na época de Moisés não havia isso. Havia ameaça, havia lei, punição e maldição. Mas em Cristo Jesus, Deus nos deu liberdade, né? Para nós crermos em Cristo e pela nossa fé em Cristo termos o nosso nome escrito no livro da vida, o nosso nome arrolado no céu e a garantia da vida eterna com o Espírito Santo habitando em nossa vida. Nós hoje estamos livres, não estamos mais debaixo da lei. Não estamos mais debaixo de cerimoniais, de rituais, de nada disso. Estamos livres para servir ao nosso Senhor. Bom, Paulo vai falar um pouquinho disso agora, no segundo ponto, no segundo assunto, né? Que começa no versículo 8, que fala sobre o valor transitório dos ritos judaicos. Ele diz assim, tá acompanhando comigo? Versículo 8, tá? Ótimo. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que, por natureza, não o são. Isso aqui dá uma mensagem importantíssima sobre a idolatria. Olha só. Outrora, porém, não
conhecendo a Deus em espírito e em verdade, servieis a deuses que, por natureza, não são. Então, toda pessoa hoje que pratica a idolatria, né, que tem na sua casa uma imagem de um pseudo-santo, né, uma idolatria, um deus de pau e de pedra, né, uma imagem de anjo, uma imagem da mãe de Jesus, uma imagem de Jesus, uma imagem de um apóstolo, enfim, qualquer tipo de imagem que represente um santo, um anjo, um Deus. Essa pessoa, ela só faz isso, como diz a Bíblia, é porque de fato ela não conhece a Deus, nem conhece a sua santa palavra. Porque toda pessoa que ela é sincera e ela quer realmente entender a palavra de Deus, a primeira coisa que ela vai fazer é se desligar de qualquer tipo de idolatria, de qualquer tipo de imagem, de qualquer tipo de Deus, de qualquer tipo de sorte, ela se liberta. Quem conhece a Deus não pratica a idolatria. E Paulo fala sobre isso. Antes de nós conhecermos a Deus, nós servíamos a deuses que, por natureza, não são. Porque existe apenas um Deus. Versículo 9 diz assim: mas agora conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus. Olha que bacana. Hoje não apenas nós conhecemos a Deus pela palavra, mas somos conhecidos por Deus. Como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Olha o que ele fala aqui. Como é que pode? Vocês, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Deus, vocês querem voltar aos rudimentos pobres. Vocês querem ser tratados que nem criança de novo, debaixo de lei, debaixo de regra, de cerimoniais, de festas. Vocês acham que Deus vai se agradar de vocês porque vocês fazem esse tipo de coisa? Não. Deus se agrada daqueles que conseguem enxergar na cruz, no sacrifício do seu amado Filho, o caminho da vida eterna. Deus, ele quer que nós o sigamos, o sirvamos e o adoremos. Não por lei, não por imposição, não por religiosidade, mas por reconhecimento da sua obra santa, bendita, da sua infinita bondade e misericórdia que ele revelou a todos nós através da pessoa do seu Filho Jesus. Então, Paulo chama atenção desse ponto. E ele fala sobre rudimentos, né? Ele fala sobre rudimentos. O que é rudimentar? É pitochos no original, que quer dizer pobre, princípios pobres. Essa palavra é ilustrada por uma pessoa que se agacha e se curva, reconhecendo sua limitação. A palavra rudimentar também pode ser transcrita como uma humilhação, humilhado, pobre, curvado. Então, a ideia que acompanha a palavra pitochos é justamente de um homem, de uma pessoa que se curva por reconhecer sua incapacidade. Então, Paulo fala que vocês querem voltar outra vez para essa humilhação, esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis escravizar-vos. Vocês querem ser escravos da lei? Porque toda pessoa que tem alguém em cima dela, dando ordem, mandando, ameaçando ela é escrava. Ela é escrava. A lei de Moisés escravizou as pessoas numa situação até que Cristo viesse. Uma vez que Cristo chegou, uma vez que Cristo nasceu, uma vez que Cristo foi entregue a Deus pelo mundo, então nós somos libertos da escravidão e hoje estamos em liberdade. Nós hoje nos relacionamos com Deus não na base de cerimônia, de festas, de lei. Não. Hoje nós nos relacionamos com Deus através do amor que nós temos por reconhecer Cristo como Salvador. É esse ponto que é o ponto de relacionamento hoje entre nós e Deus. Então hoje
Eu não roubo? Eu não mato? Eu não adultero? Eu não falo palavrão? Eu não minto? Não porque existe uma lei me obrigando a isso. Não. Porque eu não quero desagradar aquele que tanto fez por mim para salvar a minha alma. Eu reconheço o amor de Deus, reconheço a vontade de Deus e eu quero agradar o meu Salvador por tudo que Ele fez por mim. Ele me salvou. Tudo que eu faço para Ele hoje é por gratidão mediante a tão grande salvação. Então, é isso que Paulo fala aqui. Agora, para terminar, é um ponto importante, olha, versículo 10 e 11. Então, Paulo fala, vocês querem voltar aos rudimentos pobres e fracos? Vocês querem novamente ser escravizados? Aí ele fala assim, guardais dias e meses e tempos e anos. O que Paulo está dizendo aqui? Amiga, eu fui pesquisar na minha Bíblia, fui pesquisar no meu dicionário grego, fui pesquisar alguns fatos históricos dentro do judaísmo. Quando Paulo ele fala aqui, vocês guardam dias, ele está falando sobre guardar o sábado. O sábado. Quando ele fala sobre guardar meses, ele está falando sobre aquelas fases da lua nova. Os judeus, eles tinham por tradição e eles tinham como regra da lei guardar as festas de lua nova. Então, sempre que havia lua nova, eles faziam cerimônias por causa daquele momento, né? A palavra meses é menas. Aí ele também fala sobre que essa festa de lua, né? Festa de lua, ela era guardada tradicionalmente por todo o povo judeu. Mas ele também fala de tempos, né? Dias, meses e tempos. Esses tempos falam sobre estações do ano, que eram declarados como estações solene, onde haviam celebrações e comemorações. Por exemplo, os judeus guardavam tempos como o tempo da Páscoa, o tempo de Pentecostes, o tempo da festa dos tabernáculos, o tempo do Purim. E também Paulo fala que vocês guardam anos. Esses anos falam dos jubileus, que também eram datas comemoradas dentro do judaísmo. Então, voltando aqui para o texto da Bíblia, diz assim, olha, guardais dias e meses e tempos e anos. E Paulo chama isso de escravidão. Por quê? Porque eles estavam presos a esse sistema. Eles estavam submetidos a esse sistema de cerimônias, de festas, de rituais, de purificação, de sacrifício. O tempo todo, a vida deles era uma escravidão, porque isso era constante. Constante. Então Paulo fala, vocês querem voltar, né, a essa escravidão? Por que ele está dizendo isso? Devido aos judaizantes que estavam disseminando o judaísmo dentro da igreja ou das igrejas da Galácia, o povo que havia conhecido o evangelho, o povo que havia conhecido Jesus exposto como crucificado através de Paulo quando fundou a igreja, agora, veja que absurdo, eles haviam recebido a liberdade em Cristo e agora eles estavam querendo voltar à escravidão. E o pior, gentios que nem sequer conheciam a lei, agora por causa dos judaizantes, estavam tentando praticar os princípios da lei dentro da igreja para serem justificados por Deus, para serem aceitos por Deus, para serem tidos como inocentes diante de Deus. Por isso que Paulo, no capítulo 1, ele chamou a atenção do povo e ele faz a mesma coisa no capítulo 3. Vocês receberam o Espírito, vocês foram abençoados, receberam milagres pelas obras da lei ou porque vocês ouviram a pregação da fé falando sobre a cruz? Então Paulo a todo momento está tentando, iluminar as pessoas com a verdade para ver se eles acordam e abandonam os rituais da lei, esses princípios da lei que, como ele diz, eram rudimentares, pobres, humilhantes, e que eles voltassem,
que eles voltassem à sanidade mental, né? Porque eles estavam guardando dias, meses, tempos e anos, sábado, festas, lua nova, Páscoa, Purim. Eles estavam guardando isso, Pentecostes. E Paulo, então, no versículo 11, diz o seguinte: receio, eu temo de vós, eu temo por vocês. Receio de vós tenha eu trabalhado por nada, em vão, para convosco. Isso aqui é muito sério que Paulo falou. Paulo falou o seguinte: olha, eu receio, eu estou preocupado, receoso de que eu tenha trabalhado em vão com vocês. Porque se vocês abandonam a graça, abandonam o evangelho para viver os princípios da lei, os rudimentos da lei, as festas da lei, o sábado da lei, a lua nova da lei, o purim da lei, a festa dos tabernáculos da lei, então tudo que eu fiz foi em vão. Por quê? Porque eu preguei Cristo para vocês, mas se vocês praticarem isso, vocês estão rejeitando a Cristo e todo o meu trabalho por vocês foi em vão. Veja, amiga e amiga, a seriedade de nós hoje sabemos distinguir o que é lei, o que é evangelho e vivermos o evangelho. Porque se mesmo dentro do evangelho, se mesmo você se considerando uma pessoa cristã, evangélica, você participar ou praticar de qualquer ritual da lei, se você fizer uso de vestimentas ligadas à lei, se você cultuar objetos ligados à lei, você está separado de Cristo e abandonou a fé. Você voltou para o judaísmo e agora você não tem mais um salvador. Agora você tem que ser o seu próprio salvador, caso você cumpra os 613 mandamentos da lei. Então, veja, o princípio da lei é: faça para merecer, obedeça para merecer, se salve, se sacrifique, faz a tua parte. Esse é o princípio da lei. O evangelho não fala nada disso. O evangelho fala assim para você: olhe para a cruz, porque foi lá que Cristo te salvou. Foi lá na cruz que ele carregou o seu pecado. Lá você foi remido. Lá você foi perdoado. Lá você foi lavado. Lá na cruz do Calvário, a obra de Deus por você foi feita. O amor de Deus revelado na cruz. Você está salvo por causa da cruz de Cristo. É o sacrifício dele e não teu sacrifício. É a obra dele e não as tuas obras. Tudo que você fizer hoje, não faça para ser abençoado. Tudo que você fizer hoje, faça, porque você já é um abençoado como filho de Deus, herdeiro da promessa feita a Abraão, que se cumpre na vida daqueles que creem em Cristo como Salvador. Amiga e amiga, muito cuidado, um alerta para você: não faça nada dizendo assim: olha, se eu fizer isso, Deus vai me abençoar. Não faça isso. Não faça. Faça tudo para Deus, por amor e por reconhecimento. Faça tudo por gratidão. Porque se você fizer qualquer coisa esperando que com o que você está fazendo Deus vai te abençoar, o nome disso é princípio da lei. Eu vou fazer isso porque vai agradar a Deus, então Deus vai se agradar de mim e vai me abençoar. Então você não precisa de Cristo para mais nada, porque o que Cristo fez por você, você acabou de desprezar. Então, fique firme na graça de Deus. Creia na obra da cruz. E tudo que você fizer para Deus, tudo, seja por amor, seja por gratidão, seja por reconhecimento de tão grande obra que Ele fez na sua vida e fará. E ainda fará muitas obras, porém, pela graça dEle, pelo amor e pelo favor dEle, e não pelas nossas próprias obras da lei. Certo? Então, muito cuidado com rituais. Páscoa, Pentecostes, muito cuidado com cerimônias de purificação, festa disso, festa daquilo. Cuidado. Cuidado, porque tudo isso está ligado à lei. A festa do cristão é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, que é o momento em que nós
nos lembramos e refletimos sobre o sacrifício de Cristo. Essa é a cerimônia do cristão deixada pelo Senhor Jesus. Acabou. É a festa que nós comemoramos. E o nosso batismo nas águas, que é quando nós sepultamos a velha criatura. Acabou. Essa é a cerimônia. No versículo 12, Paulo, ainda falando sobre esse assunto, vocês estão acompanhando? Então, ok. A perplexidade de Paulo. O texto então diz assim a partir do versículo 12. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendeste. Paulo não está levando nada para o lado pessoal. Tudo aquilo que está acontecendo, que ele está falando, sabe? O fato do povo estar abandonando a fé, ele não está levando para o lado pessoal. Não tá. Ele não está ficando ofendido com isso, mas ele espera que as pessoas tenham clareza e entendam o problema que eles estão criando para eles mesmos. No versículo 13 ele diz assim: E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação. Contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação, né? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Ou os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Aí Paulo fala: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo, né? Aporeó, perplexo. Já não sei o que fazer a vosso respeito. Bom, então, Paulo fala que ele não está levando nada para o lado pessoal, né, no versículo 12. E aí ele toca num ponto importante. E vós sabei que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação. Contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então, o que Paulo está dizendo aqui, que a primeira vez que ele pregou o evangelho aos Gálatas, foi por causa, né, de uma doença física. Alguém lá estava doente, quando Paulo pela primeira vez visitou a Galácia, ele deve ter encontrado uma pessoa doente, e por causa dessa doença, então, ele se propôs a orar. Só que ele não apenas orou, ele pregou o evangelho de Cristo para aqueles que estavam doentes. O grande detalhe é que quando Paulo pela primeira vez pregou o evangelho a um galaciano, ele também estava doente, uma doença nos olhos. Eu até acredito que quando Paulo fala que foi colocado nele um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, para humilhá-lo, acredito que foi essa doença que várias vezes ele pediu para que Deus tirasse, arrancasse dele, e o Senhor disse: a minha graça te basta. Até creio que seja isso. Não posso afirmar, mas eu acredito nisso. Agora, de qualquer forma, Paulo, com uma doença nos olhos, doente dos olhos, uma doença aparente, nítida, ele foi pregar a cura na Galácia, para aquele povo. E ele diz o seguinte, que a enfermidade dele foi uma tentação. Por quê? Porque os Gálatas podiam dizer o seguinte: como que ele pode orar para mim se ele está doente?
Como que ele pode orar pela minha enfermidade se eu estou doente? Né? Como que ele pode orar para mim com a doença que ele tem nos olhos dele que eu estou vendo? Não, mas eles não fizeram isso. Receberam Paulo como se fosse um anjo de Deus, com todo carinho, com todo respeito, creram, foram abençoados, e eles não permitiram que aquela doença nos olhos de Paulo impedisse eles de crerem em Cristo. Não, eles creram em Cristo, né? É mais ou menos assim, olha, por exemplo, eu uso óculos, né? Tá aqui meu óculos. Se você vem para mim e fala assim, pastor, eu tenho um problema na vista, você ora para mim? Oro. Eu vou orar para você e vou orar para você ficar curado e não depender mais de óculos. Aí você pode dizer o seguinte, ué, mas se o pastor tem fé para orar para mim, ficar curado da vista e tirar os óculos, por que ele está de óculos? Amiga, não importa, porque você pode ter fé para ficar curado da sua vista e eu posso não ter tido fé, não é? Então o fato de eu ter um problema não impede eu de orar pela solução do teu problema, porque a fé é individual. A fé é individual. Não é porque eu tenho um problema na minha vida que eu não posso orar por outras pessoas. Até mesmo porque eu pergunto, quem é que não tem problema nessa vida? Quem é que não passa por lutas nessa vida? Não é verdade? E apesar de tudo isso, isso não impede que nós oremos uns pelos outros. Claro, eu quero que Deus me abençoe muito e quero que Deus também te abençoe muito. Mas se Deus está abençoando você e ainda não me abençoou, sem problema, que Deus continue abençoando a sua vida. Então veja, o apóstolo Paulo estava com uma doença nos olhos e essa doença dos olhos dele não impediu ele de orar por outras pessoas que estavam doentes. Por isso, amiga, não deixe de usar a sua fé, não deixe de orar pelas pessoas, não deixe de servir a Deus, porque você tem problema. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema, mas nós devemos orar uns pelos outros, independente do problema que eu tenho na minha vida. Uma pessoa da minha família, por exemplo, pode ter morrido com uma doença. Isso não vai impedir que eu ore para Deus curar a sua família para que ela não morra. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Claro que vai chegar uma hora que todo mundo vai morrer, não é? Mas vamos orar. Enquanto há vida, há esperança. Vamos orar, sem problema nenhum. Então, Paulo fala isso é muito importante, né? Aí no versículo 15 ele fala assim, que é feito, pois, da vossa exultação. Que é feito, pois, da vossa exultação. Exultação, no original, macarismos, que quer dizer extrema alegria ou prazer. Paulo está dizendo o seguinte, eu me lembro de vocês. Eu lembro quando eu orei pela saúde de vocês, eu lembro quando eu orei pela cura de vocês. Vocês nem se deixaram levar pela tentação, pelo fato de eu estar com uma doença nos olhos, mas vocês exultaram de alegria, sabe? Vocês me receberam com tanto amor, com tanto carinho, ouviram com atenção tudo que eu tinha para falar sobre Cristo, sabe? Vocês estavam na fé, vocês estavam alegres, regozijantes. Quando a graça chegou para vocês, puxa vida, eu sentia o amor de vocês, sabe? Nos gestos de vocês, como que vocês exultavam naquele momento. Mas agora, ele fala, cadê a exultação de vocês? Cadê aquela alegria, aquele prazer que era característico de vocês? Aquela alegria que eu vi estampado, sabe? Aquele prazer de ouvir o evangelho, aquele prazer de ouvir sobre a graça. Agora vocês me criticam como se eu fosse inimigo de vocês? Só porque eu quero dizer a verdade para vocês? Só porque eu não concordo com os erros que vocês estão cometendo? Só porque eu não concordo que vocês estão se deixando levar pelos judaizantes, por pensamentos errados, por filosofias erradas. Vocês querem que eu concorde com vocês e eu não posso concordar com vocês e vocês ficam bravos, ficam chateados comigo, perderam o prazer de me ouvir. Sabe, amiga, é muito comum a gente na igreja receber pessoas doentes e pessoas que vêm do legalismo, pessoas condenadas, pessoas, sabe, tão pesadas pela lei. Chegam na igreja, a gente prega o evangelho para elas, as pessoas se acendem, parece uma lâmpada, né? Alegre, feliz, parece que querem comer cada palavra que a gente fala. Depois ela vai crescendo, ela vai se libertando, ela vai sendo transformada. Chega uma hora que a pessoa começa a ficar arrogante. Tão arrogante a ponto de começar a querer questionar o que a gente fala, condenar o que a gente fala, né? Ficam bravas, ficam chateadas, querem se afastar, querem manter distância. Amiga, não fique chateado conosco porque nós pregamos a verdade para você, porque queremos abrir os teus olhos para que você não caia nas ciladas do diabo, né? Às vezes você está ouvindo um monte de coisa por aí, né? Você, por exemplo, pelo computador, você ouve cultos,
palavras, mensagem. Você ouve o pastor A, o pastor B, o pastor C, o pastor D, o pastor F. Você vai ouvindo. E sem você perceber, você pode estar ouvindo muita coisa que não deveria ouvir. E você começa a mudar por dentro. Ao invés de você crescer espiritualmente, você não está crescendo. Você está ficando confuso, perdido. Você não sabe mais em que crer. Você ouve tanta coisa e não sabe mais em que acredita. Você está perdido. Não sabe se acredita na graça, não sabe se acredita na lei e na graça, não sabe se acredita em profecia, em revelação. Você não sabe mais. Você está perdido dentro de si. E às vezes a gente tenta abrir os seus olhos, a gente tenta mostrar para você que você está indo por um caminho e que esse caminho é caminho de morte. E a pessoa, ao invés de agradecer, porque tem alguém que realmente quer ajudá-la, alguém que quer realmente levá-la ao conhecimento pleno da graça e da verdade, ela acaba levando isso para o lado pessoal, como Paulo disse, tornei-me vosso inimigo por vos dizer a verdade. Porque Paulo, quando começou a falar que eles estavam entrando no caminho errado, que eles estavam se perdendo, que eles estavam abandonando o evangelho, eles começaram a ficar chateados com Paulo. E Paulo, fique chateado comigo. Não fique. Eu quero ajudar vocês. Se eu quero manter vocês na graça, se eu quero manter vocês com os olhos firmes em Jesus, se eu quero manter vocês dentro da obra do evangelho, não fique bravo, não fique chateado. Porque eu quero ajudar vocês. Vocês estão se perdendo. Porque aqueles que obsequiam vocês, aqueles que zelousim é o original, aqueles que zelousim, aqueles que bajulam vocês por inveja, o fazem não com sinceridade, não, mas eles querem afastar você de mim, para que o vosso zelo não seja mais para comigo, mas para com eles. Inveja. Pessoas que querem conquistar, que querem cativar você pela bajulação, querem bajular você. Pessoas que vêm com palavras muito doces, meu irmão, vamos participar de uma coisa lá comigo, vamos em tal lugar, vamos lá, olha, é bacana, lá vai ter não sei o quê, lá vai ter uma célula legal, lá vai ter um núcleo legal, lá vai ter uma confraternização bacana, uma coisa assim de família. Estão bajulando você, tem algum interesse na sua vida. Amiga, nós não temos que estar bajulando ninguém e nem tentando prender pessoas na igreja com isso ou com aquilo. A igreja é um lugar de pregar a palavra de Deus, a igreja é um lugar de pregar o evangelho, a igreja é um lugar de orar, a igreja é um lugar de adorar e a igreja é um lugar de você estar ali meditando na palavra de Deus. Ponto final. Igreja não é lugar de festa, igreja não é lugar de ficar com muita confraternização, não é que é pecado, até pode ter, mas bem comedido. Igreja não é lugar de ficar fazendo encontro disso, encontro daquilo, reuniãozinha disso, reuniãozinha daquilo, não. A igreja precisa sentir a necessidade do povo e fazer aquilo que é necessário. Mas tem pessoas e tem denominações que para prender os membros não prega a verdade. Tem medo de pregar a verdade, tem medo de abrir o jogo e fica tentando cativar pessoas com essa coisinha. Cargo disso, cargo daquilo, função disso, função daquilo. Fica jogando areia nos olhos das pessoas para as pessoas ficarem cegas e ficarem ali na mão deles. A igreja não é nada disso. O lugar da igreja, a igreja foi criada para nós aprendermos a palavra, orarmos, buscarmos a Deus e nós então procurarmos conduzir pessoas que estão perdidas no mundo até a casa de Deus. Então, uma igreja é isso. Igreja é a palavra, igreja é oração, igreja é louvor, igreja não tem brincadeira, igreja não tem fantasia, igreja não tem palhaçada, a igreja tem aquilo que a igreja precisa ter, a palavra de Deus. E o povo de Deus convertido, o que é que eles fazem? Eles amam a palavra de Deus e eles pegam todo o conhecimento que têm e levam para o mundo, para que as pessoas do mundo se voltem para Jesus e as pessoas então são trazidas na igreja para então darem continuidade ao trabalho espiritual. E não para participar de festa, para participar de eventos, né? A evangelização correta não é aquela evangelização que diz assim, ó, vai na igreja que você vai ser abençoado, vai na igreja que você vai ser curado, vai na igreja. Não, a igreja é um lugar da pessoa ir para conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus, ter um encontro real e verdadeiro com Deus, não é? Mesmo porque se a pessoa está na igreja e ela não quer fazer a vontade de Deus, ela não quer se submeter àquilo que a igreja ensina, ela deve sair da igreja e ir para outro lugar,
Porque a igreja não é lugar para ela. A igreja é lugar de aprender e de viver a palavra de Deus. E não de ficar ali paparicando, bajulando, né? Nós não temos que bajular ninguém. Nós não temos que paparicar ninguém. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Com amor, com carinho, com educação, com respeito, tem que pregar. Mas a verdade tem que ser dita. Às vezes tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas a verdade precisa ser dita. Porque tem muita coisa errada por aí. As igrejas hoje, elas querem agradar as pessoas e não agradar a Deus. Então tem de tudo. Tem de tudo. Tem coisas do arco da velha nas igrejas hoje. Infelizmente. Porque as igrejas hoje, elas estão obsequiando, bajulando as pessoas. E não estão realmente dispostas a fazer a vontade de Deus, que é pregar a verdade. Sem detença. É isso que as pessoas hoje precisam entender. Tá certo? Então Paulo fala sobre isso. Não fique bravo comigo. Porque essas pessoas que ficam bajulando vocês, na verdade, elas têm alguma intenção por trás. Elas querem o zelo de vocês. E elas querem afastar vocês de mim. Então, tome cuidado. Então, Paulo está abrindo os olhos das pessoas a esse respeito. Bem, e para nós agora já irmos terminando, né? Porque nós vamos agora ao último tema. Fala assim, ó, Sara e Agar, alegoria das duas alianças. Até tempos atrás eu preguei sobre isso, mas está dentro aqui do estudo. Nós vamos abordar esse assunto. Tá certo? Amiga e amiga, você está compreendendo? Você está acompanhando o raciocínio, tá? Depois eu gostaria que você deixasse seus comentários, fizesse suas observações e que você pudesse até como um testemunho para outras pessoas falar das suas experiências, né? O que você tem aprendido com o estudo, como que isso tem ajudado você, se está ficando claro para você essa distinção entre a lei e a graça, bem consciente do que o Espírito Santo espera de uma igreja, né? Então, é importante que depois você faça seus comentários aqui no Facebook para que a gente possa também sentir, né, como que você está recebendo o estudo. Bom, vamos lá. Versículo 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei. Acaso não ouves a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, segundo a vontade da carne, segundo a natureza humana. O da livre, mediante a promessa de Deus. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar, a escrava. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, né? Antiga Arábia, que hoje é o Egito. E corresponde a Jerusalém atual, a Jerusalém terrena, que está em escravidão com seus filhos. Por que Jerusalém? Por que o Monte Sinai? O Monte Sinai é onde foi entregue a lei de Moisés. Por que Jerusalém está em escravidão? Porque em Jerusalém está os judeus que receberam a lei, que eles vivem a lei. Então, é tudo que Paulo está falando sobre a lei. E está dizendo que Agar, aquela que gerou um filho na carne com Abraão, ela é escrava. Ela representa o Sinai, escravidão. Aí ele fala sobre a livre, né? Ele vai falar já, diz assim, olha. Mas a Jerusalém, lá de cima, a Jerusalém celestial, é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril. Quem era estéril? Não era Sara? Sara era estéril. Agar estava gerando filhos. Mas Sara era estéril. A profecia dizia assim, alegra-te, ó estéril, que não dá ou não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto. Exulta e clama a Deus, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque, que era daquela abandonada
que não tinha marido, que não tinha um homem, que ela não podia gerar filhos, porque o marido dela estava nos braços de outra mulher a quem ele podia gerar filhos. Mas ele fala, clama e exulta, porque os seus filhos serão muito mais numerosos do que o filho da escrava. Falando a respeito de Sara, falando a respeito da nova aliança, e não de Agar, que é a antiga aliança do Monte Sinai. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Né? Nós não nascemos da lei, da vontade do homem. Nós nascemos da promessa. Hoje eu recebi Jesus e aceitei o evangelho. Você também? Isso não foi obra do homem. Isso não foi obra da lei. Não foi por medo, não foi por ameaça. Não foi com medo de ir para o inferno. Não. Foi porque Deus assim o quis. Nós somos filhos de uma promessa feita a Abraão. E essa promessa é que se nós crêssemos em Jesus como eu e você cremos hoje, sem lei, sem obrigação, sem regra, sem maldição, sem negociação com Deus, apenas crendo em Jesus e crendo na obra dele, nós então somos um desses filhos da promessa como Isaque, que ao seu tempo conheceria a graça de Deus. Amiga e amiga, Deus escolheu você. Jesus escolheu você para fazer parte do evangelho dele. Jesus escolheu você para morar na Cidade Santa, na Nova Jerusalém. Deus escolheu você como filho. Não foi você que escolheu ele, foi ele que escolheu você. Porque se ele não tivesse escolhido você, você jamais entenderia o evangelho da graça. Você jamais seria tocado pelo evangelho da graça. Você jamais se encheria desse gozo que é a verdade revelada pelo evangelho do Senhor Jesus. Foi ele que escolheu você. Você é um filho da promessa e não um filho da carne, um religioso como foi Ismael. Versículo 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava, Agar, a lei e seu filho, os filhos da lei. Porque de modo algum os filhos da escrava, os filhos da lei, os filhos do Monte Sinai, será herdeiro com os filhos da livre, os filhos de Sara, os descendentes como Isaque, que foram escolhidos para morar com Deus. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Né? Que bacana, né? Eu preparei aqui, eu vou colocar para você, a Bíblia fala que Agar, ela representa o Monte Sinai, né? Esse monte que você pode ver aqui atrás de mim é o Monte Sinai. É um desenho do Monte Sinai. E foi lá no alto desse monte que há 3.600 anos, próximo aí de 4.000 anos, que a lei foi dada ao povo hebreu. Do Monte Sinai até o Monte Calvário, né? Até o monte chamado de Monte Sião, é esse aqui, ó. Esse é o Monte Sião, tá vendo? Claro que hoje a Jerusalém terrena está em cima, né? Essa Jerusalém aí é aquela Jerusalém onde habitam os judeus, que estão sob escravidão até hoje, exceto aqueles judeus que se converteram ao cristianismo. Mas a grande maioria que aí está, eles continuam escravos da lei. São filhos de Agar. São filhos de Agar, filhos da escravidão, filhos da lei. Por quê? Porque não conseguiram entender o evangelho, não conseguiram receber a revelação, porque estavam presos pela lei, né? Agora, aqueles que conseguiram enxergar em Cristo a redenção, a vida eterna, são aqueles que estão dentro do plano de salvação de Deus, porque receberam a revelação e se tornaram filhos de Deus segundo a promessa. Mas essa Jerusalém aí é a Jerusalém terrena, que ainda está sob escravidão. Por quê? Porque a maioria dos judeus que aí estão não reconheceram Jesus. Pelo contrário, foram eles que crucificaram Jesus, né? Mas, veja, aí já existem muitos cristãos, viu? Não pense você que todo judeu ou que todo israelita é judeu por religião, que não são. Eles são judeu, né, por fazer parte do povo judeu, mas religiosamente eles já são cristãos. Aceitaram Jesus, são cristãos e têm um nome no livro da vida. Então, eles não vão, essa não é a cidade deles. A cidade deles é outra.
A cidade deles é essa aqui, ó, a Jerusalém Celestial, que é a minha cidade, que é a tua cidade. Claro que isso é uma ilustração, claro que isso é um desenho, ninguém sabe como é que realmente é a cidade, mas a Bíblia fala sobre a mansão celestial, a cidade de ouro, né? A cidade que reflete a glória de Deus. Fala que essa cidade, ela vai descer do céu e ela vai se estabelecer aqui no novo céu e na nova terra, né? Que vai ser a morada do povo de Deus, que a glória de Deus estará ali. Enfim, a cidade santa. Então, nós que recebemos Jesus, nós que fazemos parte da nova aliança, nós que somos filhos de Sara, filhos da promessa, filhos do Monte Sião, não filhos do Sinai, porque o Sinai gera para escravidão. Não, nós não temos nada com o Monte Sinai, não temos nada com lei, porque o Sinai gera para escravidão. Nós fomos gerados pelo Calvário, fomos gerados por Cristo, pelo sangue de Jesus, e essa aí é a nossa cidade. Essa aqui, tá vendo aquela ali, ó? Olha lá, olha bem no cantinho ali, ó. Tá vendo bem no cantinho ali direito? É a tua casa. Você vai morar ali, ó. É ali que você vai morar. Essa cidade resplandecente, iluminada, ali vai ser a sua morada. Por que você vai morar ali? Porque você merece? Não. Porque você reconheceu a obra de Cristo. E se você reconheceu, não foi porque você decidiu, foi porque Jesus escolheu você. Jesus revelou para você. O Espírito Santo encontrou em você maturidade, viu o quanto você queria ser salvo, o quanto você queria conhecer a verdade, o quanto você desejou conhecer a verdade do Evangelho. Você estava dentro de uma igreja legalista e você dizia assim, ó, alguma coisa não bate, alguma coisa não está bem, alguma coisa não está legal. Eu gosto de vir na igreja, mas eu percebo que está faltando alguma coisa aqui. E quando você então conheceu a graça, quando você conheceu o Evangelho da forma plena, então você falou assim, encontrei a verdade que eu estava procurando. Essa verdade que você conheceu, você só conheceu porque Cristo viu sinceridade em você. Para você, chegou a plenitude do tempo. Hoje, você não faz parte mais desse mundo, nem do Sinai, você não faz parte da Jerusalém terrena, hoje você faz parte dessa Jerusalém, a Jerusalém celestial, a nossa morada para com Deus. É para esse lugar que você está sendo preparado. Por isso que o Espírito Santo está trabalhando em você. Porque aí nessa cidade não tem palavrão, não tem mentira, não tem prostituição, não tem pornografia, não tem safadeza. É a cidade santa. E Deus está preparando a mim e a você, curando, libertando, transformando, né, mudando a nossa mente, mudando o nosso interior, nos preparando para nós sermos cidadãos desta cidade. A cidade do reino de Deus. A cidade santa, que vai descer do céu para ser a morada do povo de Deus. Essa cidade aí. O Espírito Santo está preparando você, né? O Espírito Santo habita em você e você recebeu o Espírito Santo quando? Quando você recebeu Jesus como Salvador. Nesse dia o Espírito Santo veio sobre você. Ele habita em você hoje. Seu nome está no livro da vida e ele está trabalhando em você agora. Peça para ele, Espírito Santo trabalha em mim. Espírito Santo revela a verdade para mim. Espírito Santo me ajuda na minha caminhada, que eu possa me santificar no Senhor e que nas minhas falhas o Senhor me ajude a eu superar, porque eu quero amanhã estar morando nessa cidade. Essa cidade é a minha casa e eu quero honrar o Senhor, quero honrá-lo, quero alegrá-lo com a nova vida que o Senhor tem me proporcionado. Tá certo, amiga e amiga? Muito maravilhoso, né? O estudo de Gálatas. Então, compreender a lei e a graça é você justamente entender o plano de Deus. O plano de Deus de salvação hoje não está na lei nem nos princípios da lei, mas sim na graça de Deus, na obra realizada por Jesus na cruz do Calvário. Tá bom? Amanhã nós vamos voltar, né? Amanhã nós vamos ao 5º capítulo, o penúltimo capítulo. Nós vamos falar que Paulo chegou a um determinado momento que ele explicou, Paulo falou, Paulo orientou, como ele disse, né? Eu tenho sentido dores de parto até ver Cristo Jesus formado em vocês de novo. Foi difícil levar o evangelho para vocês e agora eu estou fazendo o mesmo trabalho porque vocês se deixaram levar pelos princípios da lei. Mas não tem problema não, eu sofro as dores de novo. Mas chega um determinado momento aqui no capítulo 5 que Paulo fala o seguinte, olha, chegou a hora. Vocês têm que fazer uma escolha hoje, ou a lei ou Cristo. Se vocês aceitarem a lei,
vocês estão separados de Cristo, caíram da graça. Acabou. Se vocês aceitarem, como estão pedindo os judaizantes, para vocês praticarem as obras da lei, participarem das festas religiosas, de Páscoa, de Pentecostes, festa do Purim, festa dos tabernáculos, se vocês aceitarem a circuncisão, acabou, hein? Acabou. Vocês estão separados de Cristo e caíram da graça. Paulo então vai colocar diante deles que eles precisam fazer uma escolha imediatamente. Ou a lei ou Cristo. Vai ser o tema de amanhã. Depois ele fala sobre a liberdade que é limitada pelo amor. Olha só que bacana. Estamos livres, mas uma liberdade que tem como limite o amor. Depois ele fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, no capítulo 5 para terminar. Depois fica faltando o capítulo 6, que é o capítulo final. A gente volta amanhã para o penúltimo capítulo e eu convido você a estar conosco 7h30 da noite nesse sábado para nós juntos aprendermos e estudarmos um pouco mais a palavra de Deus através da carta de Paulo aos Gálatas. Tá bom? Gente amiga, muito obrigado pelo carinho de todos vocês e até o nosso próximo estudo.